A escravidão é algo horrível, algo horripilante, algo imundo, algo nojento. Infelizmente, o ser humano acabou fazendo isso ao longo da história. Em vários períodos da história humana, a gente percebe, infelizmente, que ocorreu a escravidão. Mas você sabe qual a diferença dessas escravidões? Provavelmente você já estudou Grécia Antiga, a escravidão na Grécia, a escravidão em Roma, a escravidão moderna que foi com os negros. Qual a diferença delas? O que elas são semelhantes, o que elas são diferentes? É isso que você vai ver nesse vídeo. Meu nome é Fabiano, professor de História, seja muito bem-vindo ao meu canal. A escravidão, como eu estava mencionando para vocês, é algo extremamente comum na história humana, algo que foi feito por vários povos. A gente vê, por exemplo, nos povos judeus, eles foram escravizados por vários povos diferentes, egípcios, babilônicos. Infelizmente, essa escravidão ela acaba acontecendo hoje em dia também em alguns países do Oriente Médio e da África. A escravidão na Grécia e em Roma, ela acontecia principalmente por duas formas. A primeira forma era ser escravo por dívida. Então você está devendo muito para o governo e aí você acaba sendo escravizado até pagar essa dívida e depois você é liberto. Imagine se isso acontecesse hoje em dia, né? O tanto de pessoas que tem endividado no Brasil e tem uma galera escravizada. Deixa aí no comentário se você ia ser escravizado, se existisse esse tipo de escravização ainda hoje. E a outra forma que existia era escravo de guerra. A gente tem que entender que como o passado se via, não é a mesma maneira que a gente vê. E às vezes o que era normal antes, hoje em dia não é. Um desses exemplos é a escravidão. Então, o escravo, que muitas vezes era escravizado por guerra, ele estava, entre aspas, no lucro, comparado com outros povos que chegavam e simplesmente dizimavam a população, matavam todo mundo. Então muita gente preferia ser escravo, se tornar escravo, do que morrer, do que acabar morrendo por esse povo que está dominando. Então as pessoas da época até achavam que era uma punição mais tranquila comparado com a própria morte dessa população. Então é escravizado por guerra, que acontecia com a Grécia Antiga, Roma Antiga. E Roma, ela inclusive tinha formas desses escravizados eles se tornarem livres depois. É óbvio que tinha o dono desse escravo tinha que autorizar, era um pouco burocrático, ele tinha que deixar, por exemplo, no testamento dele que essa pessoa ia ser liberta e ele não ia ser herança, se não deixasse essa pessoa ia ser herança dos filhos também. Mas tinha formas de você escapar disso. A forma de escravidão na antiguidade, ela eram muitas vezes em trabalhos domésticos, trabalhos manuais e em alguns momentos também, por exemplo, na Grécia, esse escravo ele pertencia ao governo, então certas coisas você não podia fazer, ou se fizesse, você ia sofrer uma punição. Era justificada essa escravização de povos, né? Tinha essa coisa da supremacia dos gregos, né? O próprio Aristóteles tem falas dele que coloca os gregos como superiores, né? Então os povos não gregos, eles eram povos não civilizados, então justificava você escravizar essa população que não tem cultura, não tem costume erudito, né? Não é uma civilização bem vista pelos gregos. E nos romanos acontecia coisas semelhantes também nesse sentido, de os romanos serem os grandes civilizadores, os grandes heróis, logo quem não era romano, eles eram povos sem cultura. E aí você justificava essa forma de você escravizar essas pessoas. E tinha essa questão de ser um povo diferente, né? Ser um não romano, ou ser um não grego. E essa questão de não gregos e não romanos, elas não estavam atreladas exatamente com a etnia que essa outra pessoa não está atrelada a uma cor, está atrelado a um modo de viver, a uma cultura específica, de uma região específica. Então muitos desses escravos também eram brancos. Então às vezes a gente acha que só os negros foram escravizados, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa noção, mas não, diversos outros povos foram e são escravizados ainda hoje. Não foram só os negros. Mas o que diferencia essa escravidão dos gregos, dos romanos, para a escravidão moderna, para a escravização dos negros? Antes de continuar, não esqueça de deixar o like aí, compartilhar o vídeo para outras pessoas, se você está gostando, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, para a gente refletir sobre a nossa realidade e espalhar o conhecimento de história para todo o país, né? E as pessoas terem mais esse conhecimento e entender sua própria realidade. A grande diferença, a principal diferença da escravização no mundo antigo para a escravização moderna se torna a questão da etnia, da cor, da raça, né, entre aspas, porque esse conceito ele
não tem validade. De início, os europeus eles se aproveitaram do comércio de escravos que havia na África, e esse comércio de escravos que havia na África era escravidão por guerra, né? Então uma tribo que conquistava a outra, em alguns momentos essa tribo ela tornava a população que ele conquistou de escravos, assim como acontecia no mundo antigo. Mas com o passar das décadas e esse comércio tendo aumentado, né, os europeus pegavam esses negros da África e traziam para o continente americano, com o tempo se tornou algo racial. Então tinha uma cor específica, o escravo ele tinha uma cor específica, que é a cor negra, a cor preta, né? Então essas pessoas foram escravizadas de início por uma questão econômica, depois se tornou algo racial, foi se tornando algo racializado. E aí tem umas teorias do século 17, 18, chamadas teorias eugênicas, né, de raça superior, enfim. E aí eles justificam, né, que essas raças elas não têm cultura, eles são povos demoniados. A própria Igreja Católica dá a ideia de que esse povo foi um povo abandonado por Deus. Então justificava uma série de coisas que esses povos estavam sofrendo, né? Então a principal diferença é essa. E o negro, ele se tornava uma mercadoria, ele se tornava um objeto. No mundo antigo, apesar de ser humano escravo ele ser tratado de uma forma inferior ao cidadão, ao não grego, ao não romano, ele não era visto exatamente como um objeto. E na escravidão moderna, o negro é visto como um objeto, como uma mercadoria que eu compro, eu vendo, e eu posso bater, matar, que não vai ter nenhum problema para mim, porque eu sou dono dessa mercadoria. Assim como eu posso fazer com meu notebook, com meu celular, pegar, jogar no chão, quebrar. É uma propriedade minha, então eu acabo que eu não sou criminalizado por isso. E assim era vista a escravização dos negros na história moderna. Infelizmente, só depois do passado das décadas, já no século XVIII, XIX, vai acontecer, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo, que eles vão procurar novas formas de economia que inclusive precisa de pessoas que consomem coisas. Nessa, aos poucos vai acabando a escravidão dos negros e deixa marcas profundas até hoje, né? Mas infelizmente a escravidão ela fez parte da história humana. Alguns países do Oriente Médio, da África, ainda hoje tem escravidão. A escravidão não acabou. Inclusive o próprio estádio do Catar, né, na Copa do Catar, vários estádios que foram construídos, foi construído com mão de obra escravizada. Isso infelizmente ocorreu. Diversas vezes a gente vê no Brasil, em outros países, pessoas trabalhando, tendo trabalhos análogos à escravidão, né, que a gente fala. E a escravidão é esse trabalho, né, compulsório, esse trabalho obrigatório que a pessoa acaba tendo, faz ela se tornar uma propriedade do Estado ou de outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas. Agradeço a audiência de vocês. É isso aí. Falou!